Olá, meu irmão e minha irmã, estamos mais uma vez juntos aqui no programa Palavra Viva e é uma alegria estar com você nesta segunda-feira para partilhar a Palavra de Deus. O Senhor que nos encontra em mais uma semana do tempo comum para que possamos assim seguir esta nossa caminhada de fé neste novo ciclo, esse ciclo que se iniciou no Advento, que é o nosso ano litúrgico, que está ainda nas primeiras semanas do tempo comum e que vai prosseguir aí durante esse ano. E que Deus nos dê a graça de termos um ano cheio de bênçãos que vem do céu, que vem sobre nós, sobre nossas famílias, sobre aquilo que trazemos como meta para este ano, como objetivo, para que o Senhor possa cumprir a tua vontade em nossas vidas. Eu te convido a pegar comigo a palavra de Deus, presente em Marcos, capítulo 3, versículos do 22 ao 30. Marcos 3, do 22 ao 30. Também os escribas que haviam descido de Jerusalém diziam: ele está possuído por Beelzebul. É pelo príncipe dos demônios que ele expele os demônios. Mas, havendo-os convocado, dizia-lhes em parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Pois se um reino estiver dividido contra si mesmo, não pode durar. E se uma casa está dividida contra si mesmo, tal casa não pode permanecer. E se Satanás se levanta contra si mesmo, está dividido, não poderá continuar, mas desaparecerá. Ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saqueará sua casa. Em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, mesmo as suas blasfêmias. Mas todo o que tiver blasfemado contra o Espírito Santo jamais terá perdão, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falava assim porque tinham dito: ele tem um espírito imundo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caro irmão, cara irmã, a palavra de Deus no Evangelho de hoje continua a nos apresentar o embate de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei. Aqui, os escribas vindo de Jerusalém começam então a provocar o Senhor, e não é só provocar, mas também a julgar, a insultá-lo, a querer fazer com que os outros também perdessem a fé em Jesus, porque não podiam crer, porque não podiam ver com os olhos espirituais aquilo que Jesus estava fazendo. O coração deles estava endurecido, os corações estavam como pedras e precisavam ali então, para que mudasse aquilo, para que mudasse aquela situação, que acontecesse o milagre de transformar o coração de pedra num coração de carne. E nesse contexto em que a palavra de Deus nos apresenta esse embate, essa discussão de Jesus com os fariseus, a primeira coisa que eles chegam dizendo é: ele expulsa os demônios em nome de Beelzebul. Beelzebul é o príncipe dos demônios. Beelzebul é a representação do inferno. E ele está dizendo que Beelzebul expulsa os outros demônios, que Jesus expulsa os outros demônios em nome de Beelzebul. É uma acusação forte. Está falando que Jesus trabalha não para Deus, mas para o demônio. Veja que ponto chega o farisaísmo, os escribas. Veja que ponto eles chegam para atacar o Senhor. Veja que eles são a representação de fato daqueles que estão contra Deus. Nas Sagradas Escrituras é quem representa aqueles que não têm fé, aqueles que são incapazes de crer no Senhor, não porque Deus não quer, não porque Deus não permite, não porque eles não têm a oportunidade disso, mas por conta de si mesmos, porque eles querem, porque eles escolheram por aquilo. E então o Senhor, diante daquela acusação,
além de ser Deus, sendo homem, inteligente, ele os responde da melhor maneira possível. E é interessante nós notarmos que Jesus ele não se cala frente às acusações. Jesus ele não permite com que as falsas acusações, com aquilo que está errado, que não está correto, continue a perdurar sem que ele pudesse ali colocar um fim, sem que ele pudesse ali frear os planos do mal. Jesus então se vira para aqueles homens e diz: veja, o que acontecerá se o próprio inferno se dividir, se os demônios estiverem divididos? Ele diz: uma casa não pode ficar de pé se está dividida. Uma família não pode permanecer de pé se está dividida. Nem mesmo o demônio, nem mesmo o reino do mal, nem mesmo Satanás pode viver dividido, porque ele sabe que assim será destruído. Jesus mostra que a divisão é um grande mal. Jesus mostra que se dividir é um mal que nem mesmo o próprio demônio pode suportar. E ele cita a família para mostrar isso. Ele cita a família dizendo que uma família não pode permanecer se está dividida. Meu irmão, o matrimônio ele não pode permanecer se os noivos estão divididos. Se eles não conseguem entrar num consenso, se eles não conseguem resolver as situações difíceis, se eles não conseguem suportar uns aos outros. Para isso é necessária a graça de Deus. Para isso é necessário que o Senhor coloque a mão. É necessário que o Senhor nos ajude, é necessário que nós reconheçamos a nossa fraqueza e a nossa miséria. E perante aquele que nos criou, aquele que nos salvou, e aquele que fez com que a nossa família também fosse constituída, é necessário que nós nos coloquemos humildemente e peçamos ao Senhor: Senhor, nem mesmo o inferno é capaz de ficar dividido, quanto mais a minha família. O que o demônio quer é isso. Porque ele sabe, é como se ele pensasse: nem mesmo eu posso viver dividido, nem mesmo o inferno pode permanecer dividido, porque a divisão destrói. Portanto, o que ele tenta fazer é dividir a família, é dividir o esposo, a esposa, a mãe, o filho, é dividir por meio da falta de perdão, por meio do rancor, por meio da mágoa. E assim ele vai agindo. Olha só o que diz a palavra de Deus. Jesus meio que ali já dá um forte conselho no meio daquela conversa com os fariseus. Ele já sabendo que também os fiéis o escutariam. Ele diz ali algo que parece até meio fora de contexto. Ele diz assim: ninguém pode entrar na casa do homem forte e roubar-lhe os bens, se antes não o prender, e então saquear a tua casa. Ninguém pode entrar dentro da tua casa. E aqui eu digo casa nos dois sentidos. A casa, a tua família, e a tua casa, a tua alma. Você. O demônio ele não pode entrar. Ele não consegue entrar sem antes te prender. E como que ele te prende? Ele vai pegando aos poucos. Ele vai atacando as coisas que você tem aos poucos. E à medida que você vai permitindo, à medida em que você vai permitindo certos pensamentos, à medida que a sua família vai permitindo certas intrigas, à medida que o seu coração vai permitindo certas dúvidas, o inimigo vai entrando, vai semeando. É como se ele estivesse te amarrando, te prendendo, te segurando, a fim de que chegasse um momento e você não conseguisse se soltar. O demônio ele é o pai da mentira. E para te prender, ele vai te usar. Ele vai usar da mentira para te prender.
Ele vai usar da enganação para te confundir. E contra isso, meus irmãos, o que nós devemos fazer? Qual é a arma principal do cristão? É a oração e a penitência. Que sejamos capazes de, primeiramente, rezar, e como diz São Paulo, rezar sem cessar. Sabendo que assim nós destruiremos as ciladas do mal e ao mesmo tempo fazer penitência pela nossa própria conversão, pela conversão da nossa família, para que assim possamos nos manter de pé. Meus irmãos, nem mesmo o demônio pode ficar dividido, quanto mais a nossa família. Que não permitamos que o inimigo siga assim, insultando a nossa família, colocando dúvidas dentro da nossa casa, no nosso coração, semeando a divisão, porque nem mesmo ele pode permanecer assim. Estejamos atentos. Vamos para um breve intervalo e retornamos no próximo bloco. Olá, meu irmão, minha irmã, estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim. Estamos de volta com o programa Palavra Viva, meditando aqui o Evangelho de São Marcos, presente no capítulo 3, versículo 22 em diante. E aqui também diante do embate entre Jesus e os fariseus, entre os escribas, que o insultavam, que queriam destruí-lo. E Jesus utiliza, Jesus utiliza do mal por um bem maior. Jesus aproveita a oportunidade para nos ensinar. Enquanto o mal vem para destruir, Jesus vem para edificar. Enquanto aqueles escribas chegam ali para destruir, para atacar, para jogar ao chão, Jesus chega para edificar, para reconstruir, para mostrar onde está o erro. E eu dizia a respeito da divisão dentro das nossas casas, que nem mesmo o inimigo é capaz de suportar a divisão e por isso ele quer dividir. E aí, veja que Jesus, nos últimos versículos, ele aproveita o momento para nos mostrar o único pecado que não tem perdão. Por conta da malícia dos fariseus e da falta de fé perceptível ali, Jesus diz, em verdade vos digo, todos os pecados serão perdoados, até mesmo as blasfêmias, mas o único pecado não pode ter perdão. O único pecado é o pecado contra o Espírito Santo. Veja, meus irmãos, o que é o pecado contra o Espírito Santo? O pecado contra o Espírito Santo é eu não aceitar a Deus, eu não ter a fé que eu preciso ter em Deus.
É eu não confiar que é Ele quem me criou, Ele quem me salvou, me redimiu e o único capaz de me levar para a vida eterna. É eu não ver em Deus aquele que é o sentido da minha vida, o centro da minha vida, e eu negá-lo. Eu dizer que eu não preciso dele, que ele não existe. Eu não crer no Senhor. Este é o pecado contra o Espírito Santo. Este é o pecado que não tem perdão. A primeira carta de São João, ele vai dizer assim vai dizer, filhinhos, eu vos escrevo isso para que não pequeis. Mas se pecares, saibas que tem um intercessor junto ao Pai. João nos dá um conselho de não pecar, de evitar o pecado a todo custo. João nos dá o conselho de nos sacrificarmos e de perdermos para ganhar, como diz também São João da Cruz. Ou seja, de irmos até o sangue, como diz as Sagradas Escrituras, na luta contra o pecado. De não perdermos frente à tentação com o auxílio da graça de Deus. Mas ele diz, mas se pecares, tens um intercessor junto a Deus, aquele que perdoa os pecados. Jesus é aquele que perdoa os pecados. Para que saibais que o Filho do Homem tem poder na terra de perdoar pecados. Levanta-te, diz ele ao paralítico, pega a tua cama e anda. Para responder justamente aos fariseus que o atacavam. Se Jesus nos perdoa, o porquê que esse pecado contra o Espírito Santo não tem perdão? Justamente porque para que o Senhor possa nos perdoar, é preciso que no nosso coração exista o arrependimento. O arrependimento. É preciso que eu busque o perdão. Se eu estou paralítico, é preciso que eu busque a cura. Se eu estou no pecado, é preciso que eu busque o Senhor para que Ele me perdoe. E aquele que peca e blasfema contra o Espírito Santo, aquele que é incapaz de crer, também será incapaz de se arrepender. A menos que se converta e passe a acreditar no Senhor. Mas se este morre com esse pecado mortal que não tem perdão, infelizmente, a igreja nos ensina que ele está nas mãos do mal. E somente pela misericórdia de Deus poderá ser salvo. O pecado contra o Espírito Santo, o próprio nome já diz, é eu não estar disponível para a graça do Santo Espírito. O Espírito Santo é o santificador, aquele que nos instrui, aquele que nos conduz, aquele que vem para nos dirigir. O próprio Senhor nos ensina isso. É o Paráclito, o defensor. Se eu não acredito no Senhor, é porque eu não abri o meu coração para esse Espírito Santo. Para esse Espírito Santo. Portanto, meus irmãos, que além de nós, eu tenho certeza que você crê no Senhor, e se tem alguém que aqui me ouve que não acredita em Deus, eu te convido a pedir ao Senhor esse Espírito Santo, a ter esta ousadia de permitir que pelo menos por um segundo o Espírito Santo tome conta do seu coração, da tua vida, você passe a crer em Deus e deixe esse único pecado que não tem perdão. E que nós, crentes, que cremos em Deus, possamos interceder por aqueles que não conseguem crer. Aqueles que não conseguem amar a Deus. Aqueles que não querem sair do pecado. E é interessante isso, porque não é simplesmente um ateísmo confessado, não, mas também aquelas pessoas, talvez você seja uma delas, que diz, eu sou de Deus, eu creio em Deus, mas que não quer deixar a vida de pecado, que não quer se arrepender. A falta de arrependimento também é pecado contra o Espírito Santo. Se você não se arrepende, se você acha que está tudo bem,
Se você permite o pecado, você está como esse homem, amarrado. O demônio, ele já te amarrou e está saqueando a tua casa. E chegará um momento em que você não poderá mais se soltar. A menos que você antes busque a Deus. E o Senhor, ele é o único capaz de te soltar, de não permitir que você continue preso. Afinal, ele veio para nos tirar desta prisão. Antes, nós pertencíamos ao demônio, mas agora não mais, porque Cristo nos salvou. Diante desta palavra que a liturgia nos traz para hoje, vamos pedir ao Senhor que nos ajude através do Espírito Santo. Pedir ao Senhor que alcance o nosso coração, a nossa vida, a nossa família. A divisão, ela é um grande mal. Ela destrói, ela traz ao chão. E o inimigo, ele sabe disso, ele sabe que nem mesmo ele pode permanecer dividido. Por isso ele vem tentar. Por isso ele vem saquear a nossa casa mas antes por meio de dúvidas, intrigas, brigas, falta de perdão, ele vai nos prendendo, vai nos amarrando. Essa é a tática do mal. Peçamos ao Senhor agora para nos defender. O Espírito Santo, ele é o defensor, ele é o paráclito. Se na tua família existem situações de pecado, de falta de perdão, de mágoa, de rancor, de intrigas, se no teu matrimônio existe isso, peça ao Senhor agora o Espírito Santo para vir defender a tua casa, defender a você, defender aos seus. Vem, Espírito Santo de Deus, defender a tantos que hoje aqui rezam conosco, a fim de que possam se libertar de todas as armadilhas de Satanás. Vem, Espírito Santo, também sobre aqueles que não conseguem crer, aqueles que professam publicamente ou não acreditam em Deus. Te peço que o Senhor possa converter o coração desses, que o Senhor possa quebrar esse coração de pedra, o farisaísmo, a hipocrisia, daqueles que acreditam em si mesmo e por conta disso vivem insultando a Deus, dizendo eu não acredito nele. Vem também sobre aqueles que não se arrependem, aqueles que até dizem eu creio em Deus, mas vivem uma vida completamente contrária, que não se arrepende, que não sabe escutar a voz de Deus. Eu te peço, Senhor, que venha sobre todos os pecadores com teu Espírito Santo, sobre todos nós, Senhor, vulneráveis, pois nós precisamos do teu auxílio e da tua graça. Somos incapazes de perseverar ou de começar o caminho se não tivermos a tua ajuda, o teu auxílio, a tua graça, o teu Espírito Santo. Abra, Senhor, o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, também a dos nossos, daqueles que amamos, para que eles possam verdadeiramente crer que somente o Senhor é Deus e que somente o Senhor é capaz de nos dar a verdadeira felicidade, a felicidade que nossa família tanto anseia, a felicidade que nossa alma tanto anseia. Nós pedimos também o auxílio da bem-aventurada Virgem Maria, ela que é aquela que pisa na cabeça da serpente, que destrói o mal, ela que é a esposa do Espírito Santo, ela que é filha do Pai e a mãe do próprio Deus. Que ela possa interceder junto a nós e interceder por todos os pecadores, a fim de que possamos nos converter e assim buscar a Deus mais constantemente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu irmão e minha irmã, para que
o Senhor continue a te ajudar. Um último conselho: orai e vigiai. Eu dizia da oração e da penitência. A penitência, ela faz parte da vigilância. Quando eu vivo uma penitência, eu estou vigiando. Ao mesmo tempo que você reza, observai também aquilo que você precisa mudar na tua vida, aquilo que você precisa deixar, o pecado que está te atrapalhando, o mal que está te atrasando, aquilo que precisa de confissão. Se você precisa, procure o sacerdote, se confesse, porque estar fora da graça é estar no caminho do mal, é pertencer ao demônio. Que o Senhor te ajude, que o Senhor possa, assim, se compadecer de ti e te ajudar no caminho da salvação. Foi uma alegria estar com você, que o Senhor possa te abençoar. E até a próxima semana, se Deus quiser. Olá, meu irmão, minha irmã. Estou precisando da sua ajuda para que juntos possamos zelar pelas vidas dos idosos que estão lá no nosso lar dos idosos. Precisamos da sua ajuda para manter aquela casa. A sua pequena contribuição mensal, fazendo-se amigo do lar, vai nos ajudar a comprar medicamentos, comida, material de higiene, material de secretaria, pagar a folha de funcionários, também aquilo que diz respeito aos gastos mensais daquela casa. Você pode ser, portanto, um amigo do nosso lar dos idosos. Aqui no telefone que está na tela, você pode então ter mais informações de como nos ajudar nessa obra de cuidado da vida. Ajude-nos, é o nosso pedido. Obrigado pelo seu sim.